Fala, Fabião, bom dia, cara. Bicho, obrigado por lembrar de mim aí quando o assunto é commodity, dinâmicas cíclicas de mercado, né? Essa é uma pergunta bastante importante. Eu vou dar uma leve aula, uma breve aula, inclusive, hoje sobre commodities aqui para as pessoas entenderem um pouco da relevância desses ativos e do Brasil nesse mercado, tá bom? Obrigado, bicho. Bora lá. Então, vamos lá. Minério de ferro e petróleo são consideradas commodities, são ativos de oferta restrita, negociados em mercados abertos ou no mínimo de forma controlada, porque o minério de ferro ele é negociado na bolsa de Dalian, na China, né? Ainda que não seja aberto aos estrangeiros de forma geral, é sim um ativo negociável, é um contrato futuro. E o petróleo, obviamente, o ativo mais importante do mundo, fora a água, né? E nesse momento, o Brasil se tornou, principalmente nos últimos 30 anos, uma grande referência em ambos os mercados, tá? No caso do minério de ferro, o Brasil, especificamente a Vale, na mina de Carajás, no Pará, produz o minério de ferro mais puro do mundo. E é um minério de ferro que é obrigatório para a produção de aço de boa qualidade no mundo. Qualquer um que produz aço precisa do minério de Carajás para produzir um aço de boa qualidade devido à sua pureza. Especificamente nesse caso, o minério de ferro brasileiro é embarcado em Santarém e vai até a Malásia, né, onde a Vale tem uma unidade de blend, ou seja, ela junta minérios do mundo inteiro e na Malásia traz o de Carajás para fazer uma mistura que chega na qualidade de pureza 62%, que é o que o mercado chinês compra de minério de ferro. Ou seja, a Vale é absolutamente essencial no mercado global de minério de ferro e de aço por consequência. No caso do petróleo, o Brasil nos últimos 50 anos ganha relevância, né? Passou de um país importador de tudo que consumia lá no início dos anos 60, 70, para hoje ser um país tecnicamente autossuficiente, porque produz a quantidade de petróleo necessária ao seu consumo. Um pequeno detalhe, o Brasil sempre produziu, quando produzia na Bacia de Campos até uns 20 anos atrás, né, de forma geral, um petróleo que tende a ser mais pesado. O que é que isso significa? Ele é um petróleo com maior quantidade de enxofre e tudo mais e, portanto, produz derivados de qualidade inferior, né? Os derivados mais leves, você geralmente produz em menor quantidade ou qualidade no Brasil. Com o advento do pré-sal, perto ali de 2008, quando a gente descobre, se bem que isso é conhecido desde os anos 70, o Brasil começou a produzir um petróleo que é de qualidade um pouco melhor, mais leve, ainda que não se compare a outros. Petróleos como o da Arábia Saudita, por exemplo, são muito leves. O do xisto, do shale nos Estados Unidos é muito leve. Então são petróleos mais caros, sim, porque petróleo não é tudo igual, né? O preço de referência no mercado é uma referência. Então quanto melhor a qualidade do seu produto, maior o prêmio pago. Então o Brasil normalmente tem um prêmio negativo. O petróleo brasileiro é mais barato do que o preço de mercado por causa da qualidade. Bom, de forma geral, isso que você precisa entender. Só para concluir o assunto em relação ao Brasil, o Brasil se diz autossuficiente, mas ele é autossuficiente na matemática, mas não na prática. Por quê? Porque o Brasil sim produz mais petróleo do que consome, o Brasil é exportador de petróleo, se transformou inclusive num exportador relevante globalmente, só que tem um detalhe, o Brasil não é autossuficiente em derivados de petróleo, né? Então o Brasil, por exemplo, exporta petróleo e importa diesel dos Estados Unidos. O Brasil importa gasolina e outros muitos derivados, né, originários do petróleo. O Brasil não produz em solo nacional, inclusive fechou refinaria, não terminou refinaria. Fertilizantes, por exemplo, muitos deles que vêm ou do petróleo ou do gás natural, o Brasil importa, mesmo sendo um grande produtor. Então lembra, o Brasil, minério de ferro e petróleo, é um grande player exportador do fundamento, da commodity básica. Nem preciso dizer que o Brasil é um gigantesco importador de produtos acabados e de alto valor agregado. No caso do minério de ferro, de aço, de veículos, de bens acabados que usam o minério de ferro para a produção do aço que a gente compra dentro do produto. No caso do petróleo, o Brasil exporta petróleo, importa diesel, importa gasolina, importa ureia, importa muitos fertilizantes e outros derivados complexos e de alto valor agregado. Ou seja, o Brasil é muito relevante como exportador, assim como outros países muito parecidos com o Brasil no mix industrial, como o Canadá,
como a Austrália, que são gigantes exportadores de commodities, mas importam basicamente tudo, quando o assunto é produtos de alto valor agregado baseados naquela commodity ou naqueles produtos que eles exportam. Sabendo disso, portanto, petróleo, a commodity mais importante do mundo, fora a água, é matéria-prima para mais de 5.000 subprodutos, desde geração de energia, produtos químicos de muitas naturezas, farmacêuticos, fertilizantes, ou seja, ele é estrutural e estruturante, como a gente gosta de lembrar. E o minério de ferro, obviamente, junto com o carvão mineral do tipo coque siderúrgico, são os dois componentes da fabricação de aço, né? Como os dois têm a ver com dinâmicas da economia, por quê? Quanto mais o mundo está bombando, mais as pessoas estão consumindo, maior a demanda por energia, por insumos para produzir de tudo, para compra de carros, de imóveis que usam vergalhão de aço, que é feito de aço, que é feito do minério. Portanto, petróleo e minério de ferro são ligados ao ciclo econômico, né? Por isso que a gente gosta de dinâmicas cíclicas. Minério de ferro e petróleo são intrinsecamente ligados ao ciclo econômico. E, portanto, terão fases de ascensão de preços e de decréscimo, né? De implosão, de corrosão dos preços, a depender de qual fase do ciclo econômico que nós estamos. E, portanto, o Brasil eternamente, uma brincadeira, porque não existe nenhum horizonte óbvio de mudança disso, o Brasil vai continuar sendo um eterno seguidor, um vagão dentro do trem da economia global. Por quê? Porque o Brasil não é capaz de impor o seu ritmo dentro do ciclo econômico. O Brasil só fornece. Então o Brasil eternamente, claro, é um exagero da minha parte, vai ser sempre um vendedor de commodities e, portanto, o ciclo econômico brasileiro vai estar intrinsecamente ligado à demanda global por commodities, porque a economia inteira brasileira quase depende da venda e comercialização de commodities. E você pode perguntar, tá bom, a Vale e a Petrobras são tão importantes, mas e os bancos? Os bancos financiam toda a atividade produtiva ligada, direto ou indiretamente, às atividades mineradoras, produtoras e comercializadoras de commodities. Então, o Brasil, assim como o Canadá e a Austrália, tem economias próprias, pessoais dentro do seu país, pautado em commodities e bancos. Essa é uma herança, na minha opinião, maldita, porque o Brasil poderia ser como a China um dia também já foi e está claramente nesse momento fazendo a transição da sua economia. Os países árabes sempre foram assim e estão fazendo a transição das suas economias para economias de serviço e economias geradoras de conhecimento, patentes, ampliação e agregação de valor dentro dos produtos e serviços que vendem. Então é isso. Commodities, no caso do Brasil, são importantíssimas e isso não necessariamente é uma boa notícia. E o que eu acho mais importante para as pessoas entenderem é que, assim como a gente expliquei para você como funciona a dinâmica do mercado desses ativos de forma resumida, você é capaz de operá-los, portanto. Veja que interessante, falei tudo isso sobre explicação, não falei da cor do petróleo, não falei do peso específico ou da densidade do minério de ferro. O que eu sei é que, com base nisso que eu te expliquei, a gente destrincha essa informação e vai conseguir determinar de forma muito específica como operar petróleo, como operar minério de ferro, ainda que não diretamente. Por quê? Porque no final das contas, o que importa mesmo, além da curiosidade do Telecurso 2000, é que você aprenda a ganhar dinheiro com isso, né? O petróleo foi o que mudou a minha vida em 2009, quando eu virei day trader de petróleo, fiquei durante 6 anos quase como day trader. Por quê? Porque eu entendi de uma forma definitiva que ciclos mudaram a minha vida. Opere ciclos e sua vida nunca mais será a mesma, assim como a minha nunca foi, tá bom? Fabião, espero que tenha gostado, hein, bicho? Um abraço a todos.